Não há ninguém mais irremediavelmente escravizado do que aqueles que falsamente acreditam estar livres. Estas palavras foram escritas por Goethe há quase 200 anos, mas são talvez mais relevantes em nossos tempos do que eram nos dele. Muitos assumem que vivemos em uma sociedade livre simplesmente porque o Ocidente não se transformou em um inferno distópico, como o descrito em 1984 de George Orwell. A tirania, acreditam a maioria das pessoas, seria algo evidente e reconhecível por todos. Mas será que isso é verdade? Ou será que estamos vivendo em uma sociedade análoga àquela retratada por Aldous Huxley em seu romance distópico Admirável Mundo Novo? Pode ser que a tecnologia, as drogas, a pornografia e outras diversões prazerosas tenham criado uma cidadania tão distraída que nem nota as correntes que aprendem. Quando Admirável Mundo Novo foi publicado pela primeira vez em 1931, Huxley não considerava o mundo distópico que ele descreveu como uma ameaça iminente. No entanto, 30 anos depois, após a Segunda Guerra Mundial, a disseminação do totalitarismo e os grandes avanços na ciência e tecnologia, Huxley mudou de opinião. Em um discurso proferido em 1961, ele fez o seguinte alerta: no futuro, de acordo com Huxley, as classes dominantes aprenderiam que o controle de uma população poderia ser alcançado não apenas com o uso explícito da força, mas também com o método mais sutil de afogar as massas em um suprimento interminável de diversões prazerosas. Como, alguém pode perguntar, o prazer pode ser usado para privar as pessoas de sua liberdade? Para responder a essa pergunta, precisamos discutir o condicionamento operante, que é um método de modificar o comportamento de um organismo. No século XX, o psicólogo de Harvard B.F. Skinner realizou um famoso conjunto de experimentos nos quais testou diferentes métodos de introdução de novos comportamentos em ratos. Esses experimentos mostraram como as forças dominantes podem condicionar os humanos a amarem sua servidão. Em um conjunto de experimentos, Skinner tentou cultivar novos comportamentos via reforço positivo. Ele fornecia comida ao rato toda vez que ele executava o comportamento desejado. Em outro conjunto de experimentos, ele tentou enfraquecer ou eliminar certos comportamentos via punição. Ele acionava um estímulo doloroso quando o rato executava o comportamento que Skinner queria eliminar. Skinner descobriu que a punição, temporariamente, encerrava os comportamentos indesejáveis, mas não removia a motivação do animal para engajar-se nesses comportamentos no futuro. Os comportamentos condicionados via reforço positivo, por outro lado, eram mais duradouros e levavam a mudanças de longo prazo nos padrões comportamentais do animal. Huxley estava familiarizado com os experimentos de Skinner e entendia suas ramificações sociopolíticas. Em Admirável Mundo Novo e em seus trabalhos subsequentes, Huxley previu o surgimento de uma oligarquia controladora que realizaria experimentos semelhantes em seres humanos para condicionar a docilidade e minimizar o potencial de agitação civil. Skinner, assim como Huxley, também compreendia as implicações sociais de seus experimentos, mas acreditava, ao contrário de Huxley, que o condicionamento operante poderia ser usado por engenheiros sociais para o bem maior, levando ao desenvolvimento de uma utopia gerida cientificamente. O seguinte trecho do livro de Skinner, Walden II, no entanto, revela que tal condicionamento em massa possibilitaria na realidade uma forma perniciosa de tirania, uma na qual as massas seriam escravizadas, mas se sentiriam livres. Em Admirável Mundo Novo, a principal recompensa usada para condicionar a submissão via reforço positivo era uma superdroga chamada soma. Os controladores mundiais encorajaram a drogação sistemática de seus próprios cidadãos para o benefício do Estado. O soma era ingerido diariamente pelos cidadãos de Admirável Mundo Novo porque oferecia o que Huxley chamou de férias da realidade. Dependendo da dosagem, ele estimulava sensações de euforia, alucinações agradáveis ou agia como um poderoso auxílio para o sono. Ele também servia para aumentar a sugestionabilidade, aumentando assim a eficácia da propaganda a qual os cidadãos eram continuamente submetidos. Mas os controladores mundiais de Admirável Mundo Novo não dependiam apenas do soma. A promiscuidade sexual era promovida pelo Estado como outra tática para garantir que todos aproveitassem sua servidão. O slogan "Todos pertencem a todos" era incutido nas mentes dos cidadãos desde a juventude e com as instituições da monogamia e da família abolidas, todos podiam satisfazer seus impulsos sexuais sem impedimentos.
O acesso constante à gratificação sexual ajudava a garantir que os cidadãos estivessem distraídos demais para prestar atenção à realidade de sua situação. O entretenimento sancionado pelo Estado também desempenhava um papel importante na criação do campo de concentração indolor de Admirável Mundo Novo, o que Huxley chamou de distrações incessantes da mais fascinante natureza, eram usadas pelo Estado como instrumentos de política para afogar as mentes de seus cidadãos em um mar de irrelevância. Os paralelos que existem entre Admirável Mundo Novo e as sociedades modernas são inegáveis. Em Retorno ao Admirável Mundo Novo, publicado em 1958, Huxley perguntou a si mesmo como os engenheiros sociais do futuro poderiam convencer seus súditos a tomar drogas que os fariam pensar, sentir e se comportar da maneira desejada. Ele concluiu: muito provavelmente será suficiente apenas tornar as pílulas disponíveis. Hoje, estima-se que 1 em cada 6 americanos use algum tipo de droga psicotrópica. Uma crise de opioides se espalhou pelo Ocidente. A capacidade de satisfazer impulsos sexuais online levou muitos às garras do vício em pornografia. E os smartphones e outras tecnologias proporcionam distrações prazerosas que consomem a atenção da maioria das pessoas durante a maior parte do dia. Até que ponto essas diversões são intencionalmente empurradas para nós e até que ponto são respostas espontâneas à demanda do consumidor, não está claro. Mas qualquer que seja a resposta, a realidade é que uma população distraída e emburrecida simplesmente não tem os recursos mentais para resistir à sua escravidão. Até que o grito moderno de "dê-me televisão e hambúrgueres, mas não me incomode com as responsabilidades da liberdade" seja substituído pelo grito "dê-me liberdade ou dê-me morte", a liberdade não prevalecerá. Pelo contrário, enquanto as pessoas trocarem sua liberdade por prazeres e conforto, o tipo de condicionamento social que Huxley advertiu só se tornará mais refinado e eficaz à medida que as tecnologias avançam e mais informações são obtidas sobre como prever e controlar o comportamento humano. Se a maioria de nós será capaz de resistir a esse tipo de manipulação, ou se sequer desejaremos fazê-lo, ainda está por ver. Se as tendências atuais continuarem, a humanidade pode em breve ser dividida em 2 grupos. Haverá aqueles que acolhem sua servidão prazerosa e aqueles que escolhem resistir a ela pelo bem de manter não apenas sua liberdade, mas sua humanidade. Pois, como o ex-escravo Frederick Douglass observou em meados do século XIX, muito antes de Huxley escrever Admirável Mundo Novo, quando um escravo se torna um escravo feliz, ele efetivamente renunciou a tudo o que o torna humano.